Irmãos, vamos ao momento da pregação da palavra de Deus. Eu convido a todos a abrirem as Escrituras na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Capítulo 2, iremos ler do verso 12 a 18. Mas o nosso sermão estará fundamentado basicamente, de maneira mais enfática, nas verdades que Paulo fala, no versículo 12 a 16. 12 a 15 e a primeira parte aí do verso 16. Filipenses capítulo 2, versículo 12 a 18, nós iremos ler. 12 a 18. Diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém. Senhor, seja do teu agrado, Senhor. Fala conosco de maneira especial nesse momento. Não o que nós queremos ouvir, mas o que nós necessitamos ouvir. Pois tu sabe muito bem, Senhor. Pois tu sonda nossas mentes e corações. E sabe muito bem, Senhor Deus, quais as nossas necessidades. Tu sabe o que é que nós precisamos ouvir, Senhor Deus, e aprender de ti. Por isso, Senhor, por intermédio da tua palavra, pelo teu Santo Espírito, por meio do teu instrumento, que é o ministro, aquele que foi chamado por ti para pregar a tua palavra, ó Deus, fala conosco, Senhor. Fala com o teu povo aqui presente. Ó Deus, comunica as tuas verdades de maneira clara, de maneira simples, compreensível e profunda, aplicando-as no nosso coração de maneira que nós não sejamos mais o que somos, antes sejamos mudados, ó Senhor, mudados para melhor. Antes cresçamos em Cristo, que é o cabeça nosso da igreja. Antes cresçamos no conhecimento e na graça. Antes cresçamos, ó Senhor Deus, em conformidade, em piedade, em santidade. Ó Deus, que nos ajude, que nos capacite. Ó Deus, nos dê a graça de poder pregar a tua palavra com fidelidade, com simplicidade, com clareza, de maneira que todos aqui presentes compreendam, mas que não seja simplesmente, Senhor, uma transmissão de conteúdo intelectual, mas, sobretudo, Senhor, que haja demonstração do poder do teu Santo Espírito neste lugar. Que venha a tua verdade com o poder do Espírito. Ó Deus, por favor, ó Senhor, porque só tu podes, Senhor. Só tu pode, ó Pai, nos convencer, só tu pode, Senhor, nos mudar, só o Senhor pode nos transformar, só o Senhor pode salvar o pecador, só o Senhor pode, Deus, santificar o crente através da tua palavra, mudá-lo, transformá-lo, conformá-lo a Jesus Cristo. Ó Deus, pois a tua palavra diz que nós somos feitura tua, criada em Cristo Jesus para as boas obras. E esse texto, Senhor, nos ensina que nós somos como uma obra de arte tua, Senhor. Tu é como um artesão que está trabalhando no crente, está trabalhando no teu povo, está trabalhando na tua igreja, está esculpindo Cristo em nós, que tu possa concluir essa boa obra que o Senhor iniciou no teu povo, Senhor. Ó Deus, e sabemos que um dos elementos, um dos instrumentos para isto é a tua palavra. Por isso, ó Deus, se agrade em falar conosco. Ó Deus, se agrade, Senhor, em abençoar o teu povo nesta noite.
É o que nós te pedimos, ó Senhor, sendo nós completamente conscientes da nossa dependência tua, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos, título do nosso sermão: Como estrelas na escuridão. Como estrelas na escuridão. Se você sair nesse exato momento ali, no pátio da igreja, ou na frente da igreja, e olhar para o céu, se não houver nuvem, você vai ver algumas coisas destacadas nessa grande escuridão. E essa coisa destacada nessa grande escuridão é aquilo que nós chamamos ou conhecemos como estrela. E por que ela se destaca nessa grande escuridão? Porque ela emite, reflete uma luz. Essa é a razão pela qual nós conseguimos enxergar estrelas que estão a milhões e milhões de quilômetros de nós. Mas apesar dessa grande distância, nós conseguimos enxergá-las, detectá-las pelo simples fato de ela emitir luz. De maneira que essa luz que ela emite, que ela reflete, destaca ela na negritude da noite. Essa é a razão por que nós conseguimos enxergá-la em meio a toda essa escuridão da noite. Toda essa escuridão do universo. Ainda que esteja a milhares, milhões de quilômetros da Terra, nós conseguimos observá-la, vê-la, percebê-la, detectá-la, discerni-la em meio a uma grande escuridão. É porque ela tem luz. Assim também o crente deve viver no mundo. Essa é a metáfora que Paulo usa aqui nesse texto, a fim de ensinar de que nós cristãos precisamos sermos diferentes em um mundo que está em trevas. Nós cristãos precisamos brilhar, sermos destacados, sermos diferentes neste mundo no qual vivemos, mas é um mundo que está encharcado no pecado, nas trevas, na densa escuridão moral e espiritual. Os irmãos devem viver como astros brilhantes em um mundo que está em trevas, isto é, como estrelas na escuridão da noite. Como crente em Cristo, irmãos, e, portanto, um cidadão com dupla cidadania celestial e terrena, você recebeu a responsabilidade de ser diferente enquanto vive neste mundo encharcado no pecado. E a maneira pela qual cumpriremos a responsabilidade que recebemos do Senhor, de como estrelas brilhar no mundo em trevas, só é possível se 3 verdades foram a realidade em sua vida. E é o que eu quero destacar aqui, à luz desses textos, essas 3 verdades que tornam possível nós, como crentes, verdadeiramente brilhar, sermos destacados, sermos diferentes neste mundo que nós vivemos. A primeira verdade que Paulo fala é a santificação progressiva e pessoal. Versículo 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Paulo aqui está falando a respeito de santificação, e não de salvação pelas obras.
Está falando aqui de um progresso, um desenvolvimento pessoal na santidade. E essa é a primeira verdade que ele diz, ou que ele afirma, que ele estabelece, como sendo a capacitação, ou um elemento necessário e suficiente, né? Essencial, para que nós cristãos possamos brilhar em um mundo que está em trevas. Para que nós cristãos possamos ser como estrelas em trevas. Paulo destaca a obediência deles como uma qualidade na qual eles se mantinham. Alguns anos já tinham passado desde a última vez que Paulo fora ter com eles. Paulo agora está preso em Roma, e certo da piedade deles, a qual se evidenciava pela sua obediência, Paulo, então, exorta eles a progredirem no desenvolvimento da salvação. É evidente, irmãos, que Paulo aqui não está falando que a salvação é por obras. Porque senão, ele iria contra tudo que ele ensinou. Mas ele está se referindo aqui à santificação, que é o efeito inevitável da nossa união com Cristo pela fé. É a parte visível da regeneração. É o outro lado da mesma moeda chamada salvação, a santificação. A ideia é a mesma do autor aos Hebreus, quando ele diz, em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, se igual, ninguém verá o Senhor. E também o apóstolo Pedro, a segunda carta, capítulo 1, versículo 10, como nós acabamos de ler na nossa leitura devocional. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Por quê? Confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. É com esse mesmo sentido de santificação, como a evidência da nossa salvação, que Paulo está falando aqui aos filipenses para o desenvolvimento da salvação. Esse desenvolvimento na santidade deve ser feito com temor e tremor, isto é, com um senso de reverência e com a consciência de que, como cristãos, devemos fazer o melhor que pudermos, pois um dia todos estaremos prostrados diante de Cristo exaltado. Ou seja, todo cristão deve ter a consciência de que um dia ele será chamado para prestar conta diante do Cristo exaltado. Paulo continua, irmãos, dando então a razão do porquê os filipenses deveriam desenvolver a salvação, afirmando que é Deus quem efetua neles tanto o querer como a realização segundo a sua boa vontade. Aqui, irmãos, Paulo está mostrando que Deus é quem capacita o crente a desenvolver na santidade. Deus é quem nutre o crente com tudo que é necessário e suficiente para que este, o crente, frutifique em toda boa obra. É Deus quem municia o crente, quem capacita, quem supre, quem nutre com tudo que é necessário e suficiente para que o crente possa desenvolver e frutificar em toda boa obra. É por essa razão que Paulo, no primeiro capítulo, diz que está plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Capítulo 1, versículo 6. É pela mesma razão que Judas tributa toda honra, glória e louvor a Deus, o qual tem o poder de guardar o crente de cair total e definitivamente. A nossa confissão, no seu capítulo 13, versículo 1, parágrafo 1 e parágrafo 3, falando sobre a santificação, diz o seguinte, primeiro parágrafo diz assim, os que estão unidos a Cristo, tendo sido chamados eficazmente e regenerados, possuem agora um novo coração e um novo espírito, criados nele por mérito da morte e da ressurreição de Cristo. E por esse mesmo mérito, são mais e mais santificados individualmente pela atuação da palavra e do Espírito de Cristo neles habitando. O domínio de tudo que é pecado sobre eles é destruído. As suas várias concupiscências vão sendo sempre mais enfraquecidas e mortificadas. E os crentes
mais e mais são vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras. Para quê? Para praticarem toda a verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. O parágrafo 3, a nossa confissão continua dizendo o seguinte: embora a corrupção remanescente possa muito prevalecer por algum tempo, o contínuo suprimento de força pelo Espírito de Cristo, santificador, faz com que a parte regenerada, afinal, vença. E desse modo, os santos crescem em graça, aperfeiçoando a sua santidade no temor de Deus e esforçando-se por viver uma vida piedosa, em obediência evangélica a todos os mandamentos que Cristo, como cabeça e rei, lhe prescreveu em sua palavra. Portanto, devemos cultivar e desenvolver cada vez mais, irmãos, a santidade, para que possamos refletir a glória de Deus na face de Cristo em um mundo que está em profunda trevas espiritual e moral. A aplicação, irmão, desse primeiro ponto para nós é o seguinte: não há desculpa para o crente não crescer em santidade. Vou repetir. Não há desculpa para o crente não crescer em santidade. Por quê? Porque em Cristo nós temos tudo quanto é necessário e suficiente para que progredimos em santidade, para que cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus, nosso Senhor. Já temos tudo em Cristo, tudo que nós carecemos, tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos, nós encontramos essa nutrição em Cristo. E uma vez que estamos unidos a Ele pela fé, já temos tudo à nossa disposição, para que então possamos usufruir, praticar e crescer na santidade. Deus nutre o crente com tudo que é necessário e suficiente e lhe responsabiliza para que ele cresça e desenvolva na piedade e maturidade cristã. A falta, irmão, de cultivo da piedade é a razão, muitas vezes, da frieza espiritual de muito crente, a qual é a causa das quedas que traz escândalos e prejuízos ao reino de Deus. Irmãos, presta atenção numa coisa. Ninguém cai de repente. Estou falando aqui de cair no que diz respeito que está sendo tratado ao pecado, né? Ao escândalo em relação ao reino de Deus. Nenhum crente cai de repente. A queda praticamente ela se dá de maneira progressiva. É fazendo pequenas concessões. É quando nós vamos afrouxando, vamos relaxando, em virtude de uma frieza que toma conta do nosso coração e a gente não luta contra ela. Como? Através da palavra, diariamente, lendo, meditando, se alimentando, buscando a Deus, buscando Cristo, através de um relacionamento íntimo, pessoal com Cristo, através da oração. Nós não praticamos as disciplinas que nos faz crescer na graça e no conhecimento. Nós muitas vezes negligenciamos e essa negligência nos conduz à frieza espiritual, à apatia, à fraqueza, ao desânimo. E uma vez que isso vai sendo cada vez mais acentuado em nossa vida, nós vamos ficando então mais propenso à queda. Então, quando alguém, irmãos, pratica um pecado gravíssimo, escandaloso, um adultério, um assassinato, qualquer coisa que seja aí que traga escândalo, um pecado grave, ela não caiu da noite para o dia. Se você analisar a vida dela, você vai perceber que já de um bom tempo ela vem declinando, ela vem negligenciando, ela vem enfraquecendo, ela vem esfriando, até que por fim chegou a queda. Então veja, são pequenas concessões, vamos dizer assim, pequenos pecadinhos, né? E a gente vai dizer, não tem nada não, isso é besteira.
E um abismo vai chamando outro abismo, e um abismo vai chamando outro abismo, até que então a pessoa se vê no fundo do poço, arruinado, caído, cujo testemunho trouxe escândalo ao Evangelho, trouxe escândalo a Cristo, trouxe escândalo e vergonha ao nome de Deus, trouxe escândalo à igreja, trouxe vergonha e prejuízo à sua própria família e à sua própria vida. Usando aqui a analogia que Paulo vai usar aqui no texto, é como que um brilho que foi se esvanecendo ao pouco até se tornar escuridão. A pessoa estava ali, vivendo uma vida com Deus, brilhando, refletindo a glória de Deus em sua vida, e daqui a pouco ela começa a declinar. E esse brilho começa a se apagar, se apagar, se apagar, e de repente a pessoa se vê nas trevas, no pecado, na lama, trazendo sérios prejuízos para si, para a família, para a igreja, para o Evangelho, para o reino. Por quê? Porque a gente negligenciou as nossas responsabilidades de se valer dos meios de graça que Deus estabeleceu para nosso bem, na sua palavra, que é a palavra, que é a oração, que é a comunhão, que é a unidade, que é o culto, que é o dia do Senhor, que são os sacramentos, né? A ceia, que nos faz crescer, desenvolver, aperfeiçoar na fé, amadurecer na vida cristã, nos fortalecer cada vez mais e vencer os nossos pecados. É quando nós negligenciamos, irmãos, as nossas responsabilidades, quando nós deixamos de exercitar a piedade, e nós ficamos enfraquecidos e mais propensos à queda. Então essa é a primeira verdade. Essa é a primeira realidade pela qual, se você quiser ser como essa estrela que vai estar brilhando aí no céu quando nós sairmos, em um mundo que está em trevas, é que você precisa se atentar para um crescimento e uma santidade pessoal. Um crescimento progressivo e uma santidade pessoal. Você precisa crescer, meu irmão. Essa é a ordem das Escrituras. Aqui é: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Em Pedro é: procurai diligentemente confirmar cada vez mais a vossa vocação e eleição. No final, o que é que ele diz? Irmãos, antes cresçam na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Então há um chamado e há uma responsabilidade dada por Deus ao seu povo para que cresçamos em Cristo Jesus. Cresçamos em santidade. Cresçamos, irmãos, na piedade. Cresçamos, irmãos, pessoalmente na santidade. Não há desculpa. Não há desculpa. Estamos municiados em Cristo com tudo que é necessário e suficiente para crescermos, para desenvolvermos. Segunda verdade, irmão, que Paulo vai apontar para que nós possamos continuar brilhando como estrela em um mundo em trevas, é que também é necessário viver em harmonia e unidade com a comunidade da fé. Viver em harmonia e unidade com a comunidade da fé. É necessário não apenas uma santidade pessoal crescente, mas também é necessário uma vida comunitária, uma vida com a igreja, uma vida harmoniosa, uma vida em unidade com a comunidade da fé, com a minha família espiritual. Está aí no versículo 14, 15, diz assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, da qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Irmãos, a igreja dos Filipenses era uma igreja madura e piedosa. Era uma igreja generosa que se preocupava com toda a obra missionária, enviando sempre ofertas para aqueles que estavam na linha de frente da batalha. Era uma igreja assim. Era uma igreja firme doutrinariamente. Era uma igreja zelosa. Era uma igreja resiliente em meio às perseguições por causa do nome de Cristo. Tanto é, irmãos,
que de todas as cartas paulinas, essa é a que menos exige repreensões. De todas as cartas que você lê de Paulo no Novo Testamento, a que menos tem repreensões é a carta aos Filipenses. Para você ver que era uma igreja boa, uma igreja madura, avivada, missionária, generosa, ativa, doutrinariamente firme. Entretanto, meus irmãos, estava ocorrendo um problema interno nela. Um problema no seu seio, entre as paredes. E o problema era orgulho por parte de alguns membros que estavam causando desarmonia e minando a unidade da igreja. Paulo chega, irmãos, a citar essas pessoas, algumas. No capítulo 4, o nome de duas irmãs proeminentes nessa igreja, a quem ele roga para que haja concordância entre elas. Quais são essas duas irmãs? Evódia e Síntique. Então estava havendo problemas internos, problemas de comunhão, de unidade, de partidos. O tema da unidade é central na carta aos Filipenses. No capítulo 1, versículo 27, Paulo ordena que vivamos de modo digno do Evangelho, como se fosse uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. No capítulo 2, versículo 1 a 11, Paulo exorta a igreja ao amor fraternal e à humildade, dizendo que devemos pensar as mesmas coisas, amar uns aos outros, sermos unidos de alma e termos os mesmos sentimentos, não fazendo nada por partidarismo. Isto é, egoísmo que causa divisão, ou vanglória, glória sem fundamento, autoestima. Mas devemos então fazer as coisas por humildades, considerando os outros superiores a si mesmo, a exemplo de Cristo. Então, chegando aqui nos versos 14 e 15, Paulo aponta para a importância e necessidade da harmonia e unidade da igreja, para que, como filhos de Deus, possamos resplandecer como luz no meio das trevas, sendo irrepreensíveis, sinceros e sem culpa, fazendo todas as coisas sem murmuração nem contenda. Portanto, para que a nossa luz, como igreja, resplandeça como estrela na negritude da noite, é necessário, irmãos, que paremos de brigas, que paremos com discussões frívolas, que paremos com reclamações e contendas. Tudo isso causado pelo nosso próprio egoísmo. E em amor e humildade, sejamos unidos. Tenhamos harmonia em tudo quanto fizermos, façamos como ao Senhor e não como aos homens. Assim verão, como diz as Escrituras, as nossas boas obras e glorificarão ao Pai que está no céu. É assim, irmãos, em harmonia, em unidade, que a glória de Cristo resplandecerá na igreja. E então, brilharemos em um mundo que está em trevas. Irmão, você conhece quantas pessoas ímpias, descrentes, que justifica a sua não vinda para a igreja por conta de algum autoestima que ele sabe? Por conta de brigas internas, confusões, dissensões. De vez em quando a gente passa aí na internet, né? Brigas dentro de igreja, no meio de culto, acontecendo. E tudo isso é motivo do nome de Deus ser blasfemado entre os gentios por nossa causa. Por conta das brigas, das contendas, das desarmonias, dos problemas, da falta de unidade, da falta de amor. E há uma luta, uma briga ferrenha para que as suas preferências sejam atendidas, sejam estabelecidas na igreja. Há uma luta, há uma briga para que a sua vontade seja estabelecida na igreja. E tudo isso, irmãos,
É simplesmente pessoas andando e vivendo pelo seu próprio egoísmo. Como provavelmente é o que estava acontecendo aqui na igreja dos Filipenses. A doutrina era boa, a igreja era missionária, a igreja era generosa, estava envolvido na vida ativa dos discípulos, dos apóstolos, mandando oferta e tudo mais. Mas havia conflitos internos. Havia falta de unidade, havia falta de comunhão por parte de alguns irmãos. Paulo disse: vocês precisam andar em unidade, em comunhão, em harmonia, lutar juntos pela fé evangélica, ter um só pensamento, uma só alma, para que então vocês sejais filhos de Deus e resplandeça como astros, como luz, como estrelas em um mundo que está em trevas. Irmão, sem unidade, sem comunhão na igreja, sem amor recíproco sendo vivido na igreja, nós não brilharemos em um mundo em trevas. Nós não seremos diferente do mundo. Nada. Então, se nós quisermos, como igreja, brilhar, resplandecer nesse mundo que está em trevas, sermos diferentes, é necessário que vivamos em harmonia, é necessário que vivamos em unidade com a comunidade da fé, com a igreja, com o povo de Deus. Terceiro e último ponto, irmãos. A maneira pelo qual iremos resplandecer nesse mundo que está em trevas não é somente por uma progressão na santificação, crescimento na piedade, de maneira pessoal. Não é somente pela unidade e harmonia com a comunidade da fé, mas também na prática da palavra. Praticar a palavra. Aí, versículo 16, a primeira parte. Preservando a palavra da vida. Versículo 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo, preservando a palavra da vida. É necessário, para que resplandecemos como luzeiros no mundo que está em trevas, praticar a palavra. Praticar a palavra. Irmãos, Paulo, nessa curta expressão, praticamente sintetiza de que maneira os filipenses poderiam desenvolver a salvação, isto é, a santidade, e viver em harmonia e unidade na igreja para que pudessem resplandecer como estrela no mundo que está em trevas. E ele diz que não existe outra maneira, senão preservando continuamente a palavra de Deus. A ideia contida aqui na palavra preservando é a de aplicar, apresentar, exibir, atender. Ou seja, Paulo não está apontando um problema na doutrina da igreja dos filipenses. A doutrina era boa, saudável, bíblica, apostólica, mas sim um problema moral. Um problema moral. A doutrina era boa, era correta, era ortodoxa, era apostólica, mas havia irmãos na igreja que não estavam vivendo. Então Paulo está apontando aqui o quê? Um problema não doutrinário, mas um problema moral. Um problema de relacionamento. Porque a palavra não estava sendo aplicada na prática cotidiana de alguns irmãos. Não estavam vivendo de acordo com a palavra. Era um problema no coração que influenciava negativamente o relacionamento entre eles. Problema esses, irmãos, que eram procedentes de suas preferências egoístas.
Ou seja, Paulo está dizendo que a única maneira dos filipenses desenvolver a piedade, viver em união e harmoniosamente entre eles, para que pudessem ser como uma luz brilhando na escuridão, era se eles praticassem a palavra, era se eles aplicassem a palavra em suas vidas, era se eles, através da sua conduta, da sua vida, exibissem a palavra a todos, continuamente, a palavra de Deus em suas vidas e em seus relacionamentos. Então é isso que Paulo está dizendo aqui nessa curta expressão, preservando a palavra da vida, em outras palavras, vivendo ela. O modo como vocês irão desenvolver a salvação de vocês, progredir em santificação, em piedade, viver em unidade e de maneira harmoniosa entre vocês, é se vocês ouvirem a palavra, aprenderem a palavra e praticarem a palavra. Não é suficiente apenas ouvir. Não é suficiente apenas aprender. Mas é necessário também que vocês pratiquem ela. Que vocês apliquem ela na vida de vocês. Essa é a exortação em toda a Bíblia. Tiago fala disso. Para nós não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Precisamos praticar a palavra de Deus. Você lembra quando Jesus foi tentado no deserto? O diabo citava a Bíblia. E ele citava outra escritura, dando uma real e verdadeira interpretação. Mas existe um detalhe muito importante. Às vezes as pessoas não percebem. Eu também antes não percebia, mas também eu aprendi. É que muitas vezes a gente acaba dizendo assim: Jesus venceu as tentações ali no deserto, citando as escrituras para o diabo. Não. Ele venceu as tentações porque ele viveu as verdades das citações que ele estava fazendo. Ele praticava aquilo que ele estava anunciando. Está escrito: a teus anjos darei ordem para que não tropece o teu pé. Jesus disse: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Veja, ele não apenas verbalizou isso, mas ele vivia isso. Ele praticou isso porque ele acabava de falar. Ele não tentou a Deus. E a maneira, irmãos, então, de nós crescermos na santidade, desenvolver a nossa salvação, viver em unidade, em comunhão com a comunidade da fé, em harmonia, não é somente encher a cabeça de doutrina. Isso é bom e deve ser feito, crescer no nosso conhecimento, mas também na graça. E na graça corresponde, ou significa em vivê-la, praticá-la, aplicar as verdades em nossa vida. Porque de nada adiantará se você ouve, mas não pratica. Lembra do finalzinho do Sermão do Monte, quando Jesus estabelece os dois fundamentos e dá o exemplo de dois homens, o homem prudente e o homem insensato. Aqui ele compara o homem que ouve e pratica e aquele que ouve e não pratica. Qual é a diferença? É que o que ouve e pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Caíram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos, combateram com aquela casa, mas ela não caiu. Porque ele estava edificada sobre a rocha. Isso significa dizer que ele era aquele que ouvia e praticava. Era o homem prudente. E qual é o outro homem? Aquele que ouve, mas não pratica. É o homem sensato. E Jesus assemelha a ele a um homem que edificou a sua casa sobre a areia. Desceram-se as chuvas, correram os rios,
sopraram os ventos, deram com ímpeto naquela casa e ela caiu. E grande foi a sua ruína. Isso significa dizer que este homem, ele ouvia, mas não vivia. Escutava, mas não praticava as palavras de Deus. É o homem sensato. Não prevalecerá. Não permanecerá de pé. A queda virá. Não somente porque não praticava a palavra de Deus. Então, irmãos, aprender é bom, mas não é suficiente. Crescer no conhecimento é bom e necessário, mas não é suficiente. É necessário praticá-lo. E o que nós temos aprendido. Para que possamos resplandecer como luzeiros em um mundo em trevas. Para que possamos crescer em santidade pessoal, para que possamos crescer em unidade, em comunhão e amor fraternal com a comunidade da fé. É necessário que nós pratiquemos a palavra de Deus. Irmãos, o que deve prevalecer na igreja, tanto a doutrina quanto na prática, é a palavra de Deus e não as nossas preferências pessoais. Porque todas as vezes que nós colocaremos as nossas preferências pessoais acima da palavra de Deus, haverá conflitos entre os irmãos. Porque cada um irá querer estabelecer a sua própria vontade e as suas próprias preferências. Quando vivemos a palavra de Deus, irmãos, as nossas preferências pessoais são descartadas. E essa deve ser o padrão. Tenhamos cuidado para não colocarmos as nossas preferências pessoais acima da palavra de Deus. Isso fará com que não desenvolvamos na santidade, nem na unidade e harmonia da igreja. Mas se todos se comprometerem em viver, em praticar a palavra de Deus, coletivamente como igreja, vamos todos crescer, não apenas individualmente, mas também coletivamente como igreja. Se todos se comprometerem em viver a palavra de Deus, se esforçar para entendê-la e praticá-la. E assim, irmãos, a igreja, composta por crentes piedosos, resplandecerá como luz deste mundo que está em trevas. Caso contrário, irmãos, seremos simplesmente um grupo político-religioso. Porque cada um quer estabelecer as suas próprias preferências, as suas próprias visões, os seus próprios planos. E haverá conflitos. Seremos simplesmente um retrato do que a gente vê na política brasileira. Uma guerra. Uma luta desenfreada entre si para cada um estabelecer seus próprios projetos pessoais. Sua própria visão de mundo. E nós não sejamos e não somos chamados para isso, irmão. Temos o norte, temos um guia, temos a luz, e é a palavra de Deus. Portanto, é nossa responsabilidade crescermos em nosso conhecimento. É nossa responsabilidade crescermos no entendimento. É nossa responsabilidade aprendermos cada vez mais e buscar ao Senhor para que então sejamos habilitados e supridos e nutridos para viver isto. E compartilhar essas verdades uns com outros para que nós possamos servir uns aos outros e a igreja como um todo ser edificada em tudo naquele que é o cabeça Cristo Jesus, nosso Senhor. É necessário que nós, como crentes individuais, cresçamos no conhecimento da palavra de Deus e compartilhemos as verdades que nós temos aprendido com Deus em sua palavra. No versículo 16, parte B até o 18, Paulo fala da confirmação e alegria mútua pela salvação. Não irei desenvolver esse ponto aqui. Mas é basicamente como ele termina esse parágrafo. Ele diz, para que no dia de Cristo eu me glorie de não
eu me glorio de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim também vós, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo está falando de que é necessário conhecermos, crescermos e aplicarmos e vivermos a palavra de Deus para que a gente não possa estar vivendo inutilmente. Então, quando chegarmos lá, estarmos confirmados e alegres mutuamente pela nossa salvação. E os líderes, e os pastores se alegrar pelo fato de ter valido a pena o trabalho que eles empreenderam no meio do povo de Deus. Porque o povo de Deus não apenas ouviram, mas viveram, mas praticaram a palavra de Deus. Conclusão, irmãos. Antes disso, ainda com base nisso que eu acabei de falar, irmãos, não há outra alegria maior para um pastor do que quando chegar lá naquele dia, ele poder ver o povo que ele passou a vida toda ministrando junto com ele. Será uma alegria tremenda. É o que Paulo está dizendo aqui, Eu espero que vocês escutem e obedeçam, para que eu, naquele grande dia, não possa ter corrido inutilmente, trabalhado inutilmente no meio de vocês. Mas eu quero me gloriar, eu quero me alegrar pelo fato de vocês estarem comigo naquele dia. Não há maior alegria de um pastor do que essa. É de quando chegar lá, ele possa chegar com um rebanho que o Senhor lhe confiou e dizer assim: eu aqui está. Todos aqueles que o Senhor me confiou, eles ouviram a tua palavra, eles viveram a tua palavra, e tu sabes os teus. Não foram perfeitos, mas viveram pela fé em ti. Se esforçaram para viver uma vida agradável a ti, e tu sabes bem disso. E nada mais glorioso que isso para um pastor, irmãos, para alguém que vive no ministério. Conclusão, irmãos. Somente no exercício dessas três verdades, somente, é que poderemos cumprir a responsabilidade que recebemos do Senhor, de que, como estrelas, resplandecer neste mundo que está em trevas. Irmãos, precisamos crescer em santificação pessoal. Precisamos viver em harmonia e unidade com a comunidade da fé, e não somente conhecer a palavra de Deus, mas praticar a palavra de Deus, viver em obediência à palavra de Deus, moldar todos os aspectos de nossas vidas em conformidade à palavra de Deus. É somente quando nós exercitarmos essas três verdades, irmãos, quando essas três verdades foram a realidade na nossa vida. Crescermos em santificação pessoal, crescermos em unidade e comunhão na igreja, em amor na igreja, coletivo, através da prática da palavra de Deus. Não apenas conhecer e saber intelectualmente, racionalmente a palavra de Deus, mas tudo quanto nós aprendemos, nós passarmos a vivê-la, a colocar em prática, a conformar a nossa vida a estas verdades gloriosas da palavra de Deus e viver em obediência. Caso contrário, meus irmãos, não seremos destacados ou separados do mundo ímpio, porque nada seremos diferentes. Se em nossa vida essas verdades não é realidade, irmãos, então em nada somos diferentes do mundo. Mais nos assemelhamos não com as estrelas que se destacam na negritude da noite, mas mais nos assemelhamos com a parte escura dessa grande negritude. Nós somos chamados para brilhar. Somos chamados para sermos diferentes. Somos chamados para resplandecer. Somos chamados para salgar.
Somos chamados na Escritura pelo próprio Cristo de a luz. Vocês são a luz do mundo. Somos chamados para brilhar, para refletir a glória de Deus na face de Cristo. Mas não brilharemos, não cumpriremos essas responsabilidades que recebemos do Senhor como crentes, se essas três verdades não foram a realidade da nossa vida. Portanto, esforcemo-nos, irmãos, para crescer em santidade, para viver em harmonia e unidade na comunidade da fé e para não apenas ouvir e aprender a palavra de Deus, mas para praticá-la. Então, assim, brilharemos como estrelas na escuridão. Amém.